É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. No seu fone está no ar o podcast do Vero Notícias. Sejam muito bem-vindos ao É Vero. Nossa pauta de hoje é o intricado labirinto da condenação do ex-presidente. Em um artigo de Thales Faria, somos apresentados a uma contradição que parece definir o cenário político atual. A certeza da condenação, mas o potencial de que o condenado permaneça como uma figura central no tabuleiro eleitoral por um ano. Vero, a manobra não é nova, mas a sua sofisticação é digna de análise. E não é mesmo, Vera? É a nossa versão particular da imortalidade política. A condenação é um fato consumado, um destino anunciado que já foi debatido à exaustão. O que realmente nos interessa, no entanto, não é o desfecho, mas a jornada até lá e as manobras que a tornam tão fascinante. O tempo processual se transformou em uma ferramenta maleável, um recurso a ser explorado para manter a narrativa de uma possível candidatura no ar. É a ilusão de poder transformada em estratégia. E neste jogo de xadrez, a defesa não está buscando o checkmate, mas sim ganhar tempo, uma moeda de valor inestimável no cenário político. O cerne da questão reside na distinção crucial entre a condenação e o trânsito em julgado. A condenação, ou seja, a declaração de culpa, parece ser uma certeza a ser confirmada em breve. O trânsito em julgado, o momento em que a decisão se torna definitiva e impede de fato a candidatura, está a meses de distância. É nesse hiato que a defesa se move com precisão cirúrgica. Eles não estão buscando absolvição, uma meta que parece já fora de alcance, mas sim o tempo. A tática se concentra em recursos como os embargos de declaração, que se baseiam em supostas omissões, contradições e obscuridades do acordão. É uma manobra para esticar o prazo e manter a figura do ex-presidente relevante. E a ironia é que a defesa não está lutando contra a culpa, eles estão lutando contra o relógio. Eles não se importam em vencer o caso nos méritos, mas em manter a figura política do ex-presidente em pleno vigor, viva na mente do eleitorado e em posição de influenciar o cenário de 2026. A manobra jurídica é, na verdade, uma tática de marketing político, projetada para manter a expectativa e o poder de influência. A cada petição, a cada recurso, eles reforçam a narrativa de que a perseguição judicial existe e que o jogo ainda não acabou. É uma obra de teatro e a plateia, que somos nós, já sabe o final, mas ainda assim assiste hipnotizada à encenação. O histórico de processos no Brasil nos ensina que a celeridade prometida pelo judiciário nem sempre se concretiza. A experiência de casos como o do ex-governador Eduardo Azeredo, que se arrastou por anos a fio, serve de alerta. Embora juristas afirmem que o Supremo Tribunal Federal tem se mostrado mais rígido com recursos protelatórios, o fantasma da morosidade ainda paira sobre o sistema. É uma batalha entre a vontade de acelerar e a burocracia enraizada que permite que esses recursos sejam interpostos. Vera, a promessa de celeridade é uma coisa, a sua aplicação é outra, completamente diferente. A defesa não precisa de anos, ela precisa de meses. E o sistema, com sua burocracia e suas formalidades, oferece essas brechas, essas pequenas rachaduras na armadura da lei. O que a defesa busca é apenas o tempo suficiente para que a figura do ex-presidente permaneça como uma opção viável no cenário de 2026. A inércia da justiça, nesse caso, torna-se uma aliada valiosa, um escudo que protege a figura política de um golpe fatal. A análise técnica do advogado Bruno Salles reforça que os recursos de protelação, como os embargos de declaração, seriam julgados em um curto período, cerca de 15 a 20 dias, e que a possibilidade de recursos mais complexos, como os embargos infringentes, é remota devido à provável unanimidade da votação. Isso sugere que, em tese, a condenação definitiva deve acontecer em outubro, um ano antes da eleição. No entanto, o "em tese" é a palavra-chave. E é essa incerteza que a defesa explora. Mesmo que a teoria jurídica aponte para uma resolução rápida, a possibilidade de uma divergência, de uma brecha, por menor que seja, é suficiente para sustentar a narrativa de que ainda há uma chance. É a estratégia de manter a esperança viva, de fazer com que a base acredite que o jogo ainda pode virar. Além disso, como se sabe, a condenação criminal por si só não impede o registro de uma candidatura. Isso abre um novo e fascinante capítulo no livro de manobras políticas. A situação do presidente Lula em 2018 serve de precedente valioso. Mesmo inelegível na época, ele registrou sua candidatura e a manteve por meses, criando uma expectativa e mantendo-se no centro do debate eleitoral. A mesma estratégia pode ser utilizada em 2026, com o Partido Liberal registrando a candidatura do ex-presidente. A manobra transformaria a candidatura em uma ferramenta para pautar o debate e manter o controle da narrativa, forçando os adversários a se posicionarem e a base a se manter engajada.
Vera, o ato da inscrição da candidatura não se trata de vencer a eleição, mas de pautar o debate. É uma forma de forçar os adversários a se posicionarem e manter a base eleitoral engajada. A inelegibilidade, nesse caso, se torna paradoxalmente uma plataforma política, um púlpito de onde o ex-presidente pode pregar sua mensagem e, mais importante, manter sua influência sobre o futuro político do país. A negação do poder formal se torna, em si, uma forma de poder. O dilema de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, ilustra o impasse. Sua ascensão como um possível nome da direita moderada, uma figura de conciliação, depende de dois fatores incertos: a anistia e a decisão de Bolsonaro de não se registrar como candidato. A anistia, se vier, precisa ser explícita para cobrir as condenações eleitorais e criminais. Mas a maior incerteza é se Tarcísio de Freitas pode de fato confiar que o ex-presidente não irá se registrar para manter o poder de barganha, talvez até com um filho como vice. E a ironia é que Tarcísio de Freitas, visto como um nome de conciliação e de pragmatismo, está à mercê de um movimento que vive da imprevisibilidade e da desestabilização. Ele precisa de uma garantia, de um sinal de que o ex-presidente vai de fato se afastar do cenário. Mas como se pode confiar em alguém cuja tática se baseia justamente na incerteza e na capacidade de gerar o caos? É um jogo onde o peão precisa confiar que o rei não vai, no último momento, se sacrificar para manter sua influência sobre o tabuleiro. As declarações de Eduardo Bolsonaro sobre Tarcísio de Freitas, nas quais ele se refere ao governador como carniceiro, demonstram que a tensão e a disputa de poder já estão em andamento. A frase "se eu for candidato, explodo o debate" resume a mentalidade política em jogo. A intenção não é construir, mas desestabilizar. Vera, a explosão é uma metáfora perfeita para a tática política atual. Não é a construção de uma plataforma de governo, não é a busca por consensos ou soluções, é a destruição da normalidade, a desestabilização do cenário para que eles possam, então, se apresentar como a única solução. A ameaça de uma candidatura, mesmo que sem chance de vitória, é uma forma de chantagem política. É o poder que se baseia na capacidade de gerar o caos. A conclusão inevitável é que a condenação, por mais certa que seja, não é o fim da história. Ela é apenas um capítulo em um enredo muito maior, onde o tempo e a lei se tornam moedas de troca. A legalidade é usada para legitimar a manobra política, e a justiça se transforma em um palco para o drama eleitoral. E o drama é que a sociedade se acostumou com o espetáculo. Não há mais surpresa nem indignação. A resignação deu lugar à perplexidade. E é aí que reside o verdadeiro perigo. Quando o absurdo se torna a norma, quando aceitamos a contradição como algo natural, a democracia perde sua vitalidade e o respeito pela lei se esvai. A situação nos força aí a questionar o que a palavra condenação realmente significa no Brasil. Se ela pode ser contornada por artifícios processuais e políticos, qual é seu peso real? O que a justiça brasileira está de fato punindo ou impedindo? A punição se tornou meio uma dança, onde o condenado tenta adiar o passo final pelo máximo de tempo possível. E o mais interessante é que a verdadeira punição, nesse cenário, não se dá no campo da legalidade, mas no campo da narrativa. Mas, em um mundo onde a verdade é fluida e as redes sociais são o tribunal de última instância, até mesmo a mácula da condenação pode ser convertida em um distintivo de honra para a base. Eles me perseguem porque eu sou a ameaça ao sistema. Essa é a narrativa. E ela se mostra mais eficaz do que a própria condenação. A análise nos convida a uma reflexão sobre o papel do judiciário. O Supremo Tribunal Federal, ao tentar impor celeridade e rejeitar embargos protelatórios, enfrenta um ritmo diferente do da política. O tribunal precisa se posicionar de forma firme para não ser usado como ferramenta para o jogo político. Mas Vera, será que é suficiente? A política é um sprint, o judiciário é uma maratona. O que a realidade nos mostra é que nessa maratona, os corredores da política podem usar atalhos, enquanto os corredores da justiça precisam seguir o caminho oficial. E o tempo, no final das contas, é o que definirá o vencedor. E o relógio da política corre mais rápido que o da justiça. A discussão sobre a anistia é outro ponto de incerteza. A minuta do projeto de lei prevê que o ex-presidente seja perdoado tanto no âmbito criminal quanto no eleitoral. Isso levanta uma questão fundamental. Pode o Congresso Nacional anular decisões do Poder Judiciário? E se pode, qual o limite desse poder? A anistia, se aprovada, criaria um precedente perigoso de ingerência de um poder sobre o outro. E a anistia seria um ato de perdão a alguém que se recusou a aceitar o resultado das eleições. O perdão, nesse caso, não seria um ato de misericórdia, mas um de conveniência política. É a lei usada não para impor a ordem, mas para consolidar o poder. É a vitória do pragmatismo político sobre a moralidade jurídica. A condenação do ex-presidente, por mais certa que seja, não é o fim da história. É apenas um capítulo em um enredo muito maior, onde a política, a justiça, a mídia e a sociedade se entrelaçam em um nó cada vez mais complexo.
a inelegibilidade, a anistia, a candidatura. Tudo isso faz parte de um jogo de poder que desafia a nossa compreensão e a nossa paciência. A pergunta que fica é: até quando o Brasil vai continuar a ser refém desses paradoxos? E a realidade é que, mesmo depois de condenado, o ex-presidente continuará a ser uma figura central do debate político, o ponto de convergência de todas as tensões. O que a análise nos mostra é que o Brasil não tem um problema de legalidade, mas um problema de poder. E nesse jogo, o poder é mais forte do que a lei. E a nossa única certeza, no final das contas, é que o show deve continuar. E não se esqueçam, política e economia são nossos assuntos, a verdade, o nosso dever. E isso é Vero.